Você já parou para pensar que o orgulho dentro do contexto evangélico veste um terno, uma gravata, sobe no púlpito, se apresenta como direção de Deus e muita gente acredita, mas no fundo é só orgulho? Eu de ontem para cá recebi de várias pessoas esse link, um link de uma matéria do JM Notícias, que trouxe uma matéria interessante mostrando a promessa da convenção chamada CADEB ou CADB da família Câmara, o qual fez um racha antigamente. Eu já vou mostrar para vocês aqui, eu acredito que tenha datas também envolvendo, mas de lá para cá é o que chama a atenção. A CADB não conseguiu nacionalizar a sua influência e está perdendo muita gente, cara, para a CGADB. Ou seja, pessoas que saíram da CGADB pela influência do Câmara, chegaram à conclusão agora recentemente que a convenção CADB simplesmente ficou estagnada, não cresceu e nem saciou os desejos de quem saiu junto. Ou seja, é só mais um racha no final das contas. Deixa o seu like, seu comentário aí que é importante. Se você é da Assembleia de Deus, pode ter certeza que esse vídeo vai interessar você. Envie para os seus amigos e bora pro assunto do vídeo de hoje. Que a Assembleia de Deus é uma instituição religiosa pentecostal, que acontece rachas em cima de rachas. Esse racha aqui que aconteceu alguns anos atrás, inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui no canal, onde eu comentei sobre o assunto, chama a atenção agora dado a essa matéria que saiu no JM Notícia dizendo o seguinte: Samuel Câmara, conheça o homem que desafiou a CGADB. Aos 68 anos, o pastor da Assembleia de Deus Belém mantém, lembrando que é Belém, não Belém São Paulo, Belém do Pará mesmo, mantém os mesmos discursos de renovação, mas quase 9 anos após o racha, a sua criação enfrenta a realidade de que muitos veem como uma estagnação, embora esse fato tenha sido contestado por um auxiliar, o ex-tesoureiro da CGADB. Segundo o que eu percebi, esse ex-tesoureiro foi lá e comentou a matéria, rebatendo, ou seja, defendendo a CADEB e questionando a veracidade da matéria, E a matéria é essa, que segue dizendo o seguinte: um homem, duas biografias, a do influenciador e a do desafiante. Este é o retrato multifacetado do pastor Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus em Belém e fundador da CADB. Para entender o presente da convenção que criou, é preciso antes percorrer a estrada que quase 5 décadas de ministério do seu líder mais fiel. Samuel Câmara é um filho da própria Assembleia de Deus que ele um dia desafiou. A sua trajetória ministerial é marcada por um pioneirismo e ascensão meteórica. Lembrando, meus amigos, que o Samuel Câmara era um dos candidatos, na época, forte para assumir a CGADB. Mas a outra família lá, diante de tantos esquemas que a gente sabe que acontecem nos bastidores, é lógico que não permitiu, assim como os próprios Silas Malafaia também concorreu e acabou saindo, abrindo a sua própria Assembleia de Deus. Esse Samuel Câmara foi o mesmo caminho. A frustração com o que consideravam uma gestão sem transparência na CGADB foi o estupim para a sua ruptura. Derrotas judiciais. Câmara foi candidato à presidência da CGADB em 2007 a 2009 e 2013, sendo derrotado em todas as eleições. A eleição de 2013 foi marcada por denúncias de irregularidades, resultando em uma multa milionária contra a CGADB. Ou seja, processinho rolando, Tudo pelo poder, pela ganância, que segundo a defesa do Câmara, impedia o acesso a todo o processo eleitoral. É óbvio que a família poderosa da Assembleia de Deus Belém São Paulo, a família Bezerra da Costa, não ia entregar de bandeja, cara? Mas segue aqui, em 2017, a CGADB anunciou a vitória de José Wellington Costa Júnior, com Câmara afirmando ter sido impedido de acompanhar as apurações. O racha e a nova convenção em novembro de 2017
pastor Samuel Câmara oficializou seu desligamento da CGADB, anunciando a criação de um novo movimento. Menos de um mês depois, no dia 2 de dezembro de 2017, foi fundada em Belém a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, CADB. Só faltou o G, né? CGADB, ficou CADB. Com Câmara sendo aclamado como seu primeiro presidente e não saiu mais da presidência, né? Se adonou. Por isso que está estagnado. A nova convenção nasceu forte, com adesão de cerca de 10 mil pastores. Olha o que o cara conseguiu, velho. Prometendo ser uma alternativa viável ou concorrente da CGADB. E isso, para mim, meus amigos, para quem pediu a minha opinião, esse Samuel Câmara é o que eu falei no começo do vídeo. É o orgulho transvestido de terno e gravata, e a frase que pegou e levou esses 10 mil ministros junto com ele, que é uma nova direção de Deus. Deus está dando essa direção. E nós sabemos que quando uma decisão justificada com a frase Deus mandou é a direção de Deus, isso soa como uma blindagem e engana muitas pessoas. Eu vejo essas pessoas que saem de rachas por descontentamento de muita coisa. No final da história é só um desgosto por não atingir o que queria dentro da instituição a qual pertencia, e sai e monta a sua. No final das contas, egoísmo, transvestido como direção de Deus. E tanto quem fica diz que está na direção de Deus, quanto quem sai dizendo que está na direção de Deus. E nesse meio todo aí, todos eles conseguem seguidores para segui-los, todos com a mesma direção, que é o céu, mas cada um por caminhos diferenciados. E há quem defenda isso como uma estratégia do crescimento do reino de Deus. A matéria ainda segue dizendo o seguinte: as promessas da CADB e o cenário atual, que é o que está pegando e trazendo alguns debates, né? E muita insatisfação por quem defenda a CADB, a CADB que eu chamo aqui, e não gosta, né, que fale do líder. Mas enfim, diz o seguinte: quase 10 anos depois, a CADB não conseguiu nacionalizar sua influência e encontra-se praticamente estagnada, refém da sua base religiosa e de uma oposição que não conseguiu se consolidar como força de fato. E isso é nítido. Para quem acompanha, sabe que a CADB ninguém vê falar a nível nacional. Ou seja, é uma convenção que ficou numa bolha dentro do estado do Amazonas. É nítido para quem acompanha, né? Percebe isso. As promessas iniciais foram o que o Samuel, né, no começo lá fez, ou prometeu. Entre as promessas iniciais estava material didático mais acessível para a escola dominical e a ordenância de mulheres ao ministério pastoral, que isso aí fugiu totalmente do que a CGADB defendeu a vida inteira. A estagnação nacional. As promessas, no entanto, não se traduziram em crescimento nacional. O jornal JM Notícias publicou que a CADB pode perder aliados históricos no estado do Espírito Santo e no estado do Maranhão, o que estariam avaliando a filiação à CGADB. E sem contar os escândalos, né? Principalmente os recentes, inclusive envolvendo lá o aluguel do Centro de Eventos Centenário. Muitos pastores não concordaram, mas ficaram calados. E é lógico, né, que uma hora acabam tendo que tomar uma decisão. E a decisão sempre vai ser romper, se desligar da CADB e se ligar à CGADB. Só troca o G no meio, só coloca um G no meio, né? E esses pastores do estado do Espírito Santo, do Maranhão, estão avaliando uma ligação, uma filiação à CGADB. Lembrando que a CGADB também não está indo muito bem não, cara. Muitos pastores deixaram de pagar a mensalidade anual da carteirinha. Isso é fato. Caiu tragicamente a arrecadação em cima da parcela para manter a carteirinha em dia. Muitos pastores pararam de pagar isso, acham desnecessário,
mas continuam na Assembleia. Então, no meu modo de entender, é a grana encurtando no final da história. E aí a CGADB faz promessas, proposta, tanto que o Estado do Espírito Santo e Maranhão aí estão de olho para se ligar, se filiar, né, à CGADB. E não são poucos não, né? Provavelmente vai ser um bom número aí de pastores se desligando, porque quando se desliga o principal, o presidente, ele atinge, né, os seus obreiros, aqueles que estão trabalhando ali nas congregações, nas filiais. Então é muita gente que acaba indo junto com um só. E o jornal destaca aqui um detalhe do ex-tesoureiro da CGADB, pastor Ivan Bastos. Saiu em defesa da instituição, rebatendo a reportagem e afirmando que a CADB é uma convenção forte que já realizou coisas grandes, entre aspas. Eu não lembro de coisas grandes além da polêmica do aluguel do Centro de Eventos Centenário e da família Câmara envolvida na política, né? Grana pra lá, separação do próprio irmão, que também é pastor, do Samuel Câmara. Ou seja, escândalos nacionalmente e crescimento não se vê falar. É o que a gente percebe. O tabuleiro político, a força de Samuel Câmara também se expressa na política. Irmãos do deputado federal Silas Câmara e ex-presidente da bancada evangélica, Samuel apoiou publicamente o governo Jair Bolsonaro. Apesar disso, a CADB ainda não conseguiu se consolidar como um ato político autônomo em relação à CGADB e outros blocos assembleianos. A CADB surgiu de uma genuína insatisfação com os rumos da CGADB, mas para muitos líderes assembleianos, peca ao se apresentar como uma alternativa, sem conseguir se firmar como uma força capaz de redefinir os rumos do movimento da denominação pentecostal. A promessa da renovação deu lugar a uma história de potencial não realizado. Samuel Câmara e a CADB seguem um movimento que já foi barulhento, mas hoje ecoa de forma mais silenciosa nos bastidores da maior denominação evangélica do país, a Assembleia de Deus Mãe, né? Samuel Câmara ainda acredita no projeto, mas os seus aliados começam a se perguntar: a CADB tem futuro ou é apenas uma memória de um racha que não vingou? E muita gente me perguntou sobre esse assunto e eu respondo dizendo que é só uma memória de um racha promovido por homens orgulhosos, independente de CGADB ou de CADB. Brigas de ego. E quando o ego não é saciado, resulta em rachas. E no meio disso tudo, o povo, você, que fortalece esse tipo de coisa. E eu te faço uma pergunta, você que é assembleiano, congrega ainda numa assembleia, será que os fiéis ainda estão buscando Deus ou apenas uma justificativa espiritual para fazer aquilo que já decidiram fazer, que é saciar o seu ego? Eu só digo uma coisa para você, meu amigo, quando tudo vira vontade de Deus, ninguém mais pode questionar. Ao exemplo desse ex-tesoureiro, né? Que simplesmente saiu em defesa diante de uma matéria que até quero dar os parabéns aí. Não sei quem escreveu a matéria, mas parabéns ao JM Notícia por trazer, né? E levantar esse questionamento. Porque qualquer crítica que é feita geralmente é visto como rebeldia, como alguém que está perseguindo a obra de Deus, enquanto eles próprios estão destruindo aquilo que eles dizem ser de Deus, por causa de egos. E se eles forem, né, a maioria for ler a própria Bíblia, meu amigo, tem vários alertas contra líderes religiosos que confundem os seus próprios desejos com a voz de Deus, é direção de Deus. E o avanço, o sucesso de uma direção de Deus nunca aparece, bem pelo contrário, explode geralmente escândalos, polêmicas envolvendo a família, no caso aí dos Câmara, né? Eu encerro dizendo para você, nem todo rompimento, nem todo racha é coragem. Nem toda dissidência é reforma. Também nem toda nova visão nasceu no céu. A maioria das vezes
nasceu no ego. Então, pra mim, cara, esse racha, eu já comentei isso lá quando aconteceu o racha, que isso aí chegaria exatamente onde chegou. Em outras palavras, bem dizer, profetizei. Ação, espírito maligno! Profecia concretizada. Enquanto isso, muita gente ofertando, dizimando e os líderes aí movidos pelos seus próprios egos. Essa é a verdade. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo, que é importante. Agradeço aqueles que pediram para nós comentar a respeito dessa notícia. É isso que eu penso, é isso que eu acho. Assembleia de Deus sendo Assembleia de Deus. Deixa nos comentários aí se você concorda ou não. Seu joinha é importante. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.